Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Continuando aqui a leitura da dieta espiritual. Na última leitura, eu falei sobre a experiência do urso polar, da questão de falar, não pense numa tartaruga, né? E aí a primeira coisa que você pensa é no quê? Numa tartaruga, né? E também de a gente confundir muitas vezes demonstração de amor com o sinônimo de tem que ficar preocupado, né? E isso pode gerar alguns problemas, né, que a gente alimenta dentro das relações e deixam a gente doente até. Então, acho que é importante a gente tomar cuidado com isso e ir ajustando aos poucos dentro dos relacionamentos. E aí começa uma parte também muito interessante, que é como evitar então a preocupação, né? Já que o primeiro item aí dessa dieta espiritual que o autor propõe é tirar a preocupação, né? Lógico que aqui tá falando da preocupação em excesso, né? Da preocupação que faz mal, e não a preocupação natural e saudável da gente se preocupar em se cuidar, da gente se preocupar em sei lá, né? Com as coisas num sentido de se organizar, de preocupações leves e que não geram pânico na gente, né? Não geram um medo que faz a gente paralisar e que a gente não sai do lugar e que a gente não faz nada. Meio que a preocupação, acho que a linha aí entre a preocupação que faz mal e a preocupação que é útil pra gente é quando a gente percebe que a preocupação não tá fazendo a gente conseguir sair do lugar e fazer alguma coisa. Quando a gente não tem nada que a gente possa fazer, né? Quando a gente não tem nada que a gente possa fazer, isso é uma coisa prejudicial, porque a gente vai ficar preocupada para sempre em relação àquilo enquanto aquilo não se resolver, porque se não depende da gente, e depende do outro e o outro não quer resolver, a gente vai continuar preocupado. Se não depende da gente nem do outro, depende de algo externo, alguma outra coisa, a gente também vai continuar preocupado, porque não tem o que a gente possa fazer. Né? Agora, quando é uma preocupação em que a gente consegue fazer alguma coisa, né? Ai, tô preocupado se amanhã vai, sei lá, vai precisar que eu fique, que eu acorde uma hora mais cedo para dar conta de algumas coisas que eu quero fazer, sabe? Aí eu acordo uma hora mais cedo e me preparo, descanso direito. Então, assim, são coisas que eu posso fazer para resolver, né? Então, acho que tem essa linha aí em que a gente pode pensar nessas coisas, comparações. Não sei se faz sentido aí para vocês, é uma reflexão aqui que eu tô fazendo. Para mim faz sentido, né? Tudo bem se para você não fizer também. Então, como evitar a preocupação? Quando instalamos no nosso circuito mental uma sequência de ideias recorrentes e estereotipadas, né? Então, quando a gente instala na nossa mente, no circuito de pensamentos, né? No fluxo de pensamentos da nossa cabeça, um monte de ideias, uma sequência de ideias que são recorrentes, né? Que sempre se repetem, tipo uma obsessão, né? Pensamentos muito fixos, martelando na nossa cabeça, e estereotipadas, né? Que seriam tipo meio padronizados, né? Elas têm uma característica muito específica que sempre volta, né? Que é uma coisa que é caricata, digamos assim, exagerada até, generalizada muitas vezes. Então, quando a gente instala na nossa mente uma sequência de ideias recorrentes e estereotipadas, não resolvemos os problemas. Pelo contrário, ficamos cada vez mais atrelados a eles. Além de provar a importância de desviar a atenção das ideias intrusivas que desencadeiam a preocupação, o estudo de Borkovec lhe permitiu elaborar um método de controle da ansiedade. Ou seja, vamos voltar um pouquinho. Então, quando a gente está nesse fluxo de pensamento, que é sempre o mesmo tipo de pensamento, sempre volta, sempre daquele mesmo jeito na nossa cabeça, que deixa a gente preocupada, a gente não resolve os nossos problemas. Inclusive, tem lógica, né? Porque a gente não resolve problemas antigos com as mesmas ações, né? A gente sempre tem que mudar alguma coisa, nem que seja mínima, para que a gente encontre novas soluções, enxergue a situação por uma outra perspectiva,
com que a gente consiga mudar alguma coisa, alguma postura, alguma atitude, algum pensamento, alguma energia, alguma coisa que a gente precisa mudar para conseguir resolver um problema que a gente já tem, que já existe, que tudo que a gente fez até agora não resolveu, né? Então, realmente, ter o mesmo tipo de pensamento e sempre do mesmo jeito não vai resolver o problema, né? Então, tem lógica até por esse ponto. E ele fala muito pelo contrário, né? Não vai resolver o problema, só vai piorar o problema. E a gente fica cada vez mais atrelado a eles, porque se a gente ficar martelando sempre a mesma ideia na cabeça, a gente fixa esse pensamento, fixa essa energia do que a gente quer esquecer, do que a gente não quer pensar, ele fica cada vez mais incutido na cabeça. Por isso que é importante pensar em coisas diferentes, né? Tanto que aquele exercício do urso polar era exatamente isso. Né? A pessoa estava ali se distraindo, falando de outras coisas, aí vinha e tocava, alguém vinha e falava para a pessoa, não pensa no urso polar. Aí a pessoa o quê? Pensava no urso polar umas 6 vezes seguidas, por exemplo. Né? Então, é isso. Então, não adianta a gente ficar querendo pensar e se mandar, né, dar comandos para nossa mente para não pensar em tal coisa, porque quando a gente fala para não pensar em tal coisa, é aí que a gente pensa mais, né? Não sei se alguém aí já teve experiência de término de relacionamento que a gente fica, não vou pensar mais em fulano, não vou mais pensar em fulano, e a gente pensa no fulano, né? Ou na fulana, no caso. Pode ser, né? Depende aí. Depende do relacionamento e da pessoa que você tá, enfim. A gente fica cada vez mais atrelado às coisas que a gente fala que não é pra pensar, né? Tipo, não vou mais pensar nisso. E aí é só nisso que a gente pensa. Então, assim, tomar cuidado com isso é importante. Além de provar a importância de desviar a atenção dessas ideias intrusivas, né, que entram na nossa mente e desencadeiam a preocupação, o estudo de Borkovec, que era que ele estudou da insônia, né, permitiu elaborar um método de controle da ansiedade, né? Porque a ansiedade, por conta da preocupação, acabava gerando insônia nas pessoas. Primeiro passo: tomar consciência de si e daquilo que causa preocupação. Então, acho que a primeira coisa de qualquer problema, não só da preocupação, nem só da ansiedade, nem só da insônia, e nem só, né, desses pensamentos repetitivos desse jeito, é você tomar consciência do que tá acontecendo com você. Não adianta você ficar em negação de, não, eu tô bem. Eu tô preocupada, mas eu tô bem. Eu não tô conseguindo dormir, mas eu tô bem, né? E tipo, não, vai passar e não passa, né? A primeira coisa é sair da negação, sair de tipo, fingir que não tá acontecendo, que não é com você e que tá tudo bem quando não tá, né? E ter essa consciência, ter a humildade de assumir que tem alguma coisa de errada, que você precisa cuidar disso. E tomar consciência daquilo que está te gerando, causando preocupação, né? O que será que é a raiz dessa preocupação? Às vezes não é o que você tá pensando que é, né? Às vezes é uma coisa que está mais ali profunda e que precisa de uma certa investigação a mais. Então, começa a perceber, né? Quando será que vem essa preocupação? O que será que você ouve que vem essa preocupação? O que será, de quem será que você ouve certas coisas que às vezes vem preocupação? O que será que acontece, talvez, que te dá gatilho, né, para preocupação? Começa a perceber e tomar consciência de como você fica, percebe no seu corpo físico. Né? O corpo reage à preocupação, o corpo reage aos sentimentos. Então, percebe, né, o que será que mexe com você, se percebe melhor, né? E o segundo passo, né, o primeiro passo é tomar consciência de si, daquilo que está te causando a preocupação. O segundo passo é adotar uma postura crítica diante das crenças que sustentam a preocupação. Então, a gente tem um olhar em que consegue filtrar, sabe? As crenças, ideias, né? Ideias que ficam alimentando essa preocupação, e a gente conseguir filtrar isso, né? Para conseguir ir eliminando isso. Porque muitas das vezes a gente quer sair dessa preocupação, mas tudo que a gente pensa só reforça a preocupação, né? Então,
Acho que vale muito a gente começar a pensar e perceber quais tipos de pensamentos estão alimentando essa preocupação e o que que a gente tem acreditado que está fortalecendo essa preocupação, sabe? Quais são as suas crenças que você entende como verdade e que realmente aquilo é daquele jeito, que aquilo, né, realmente acontece e que aquilo sempre é verdade, né? No sentido de toda vez que eu, sei lá, encontro um cachorro, eu tenho, sei lá, eu posso levar uma mordida, né? Mas aí você nunca levou uma mordida de cachorro, mas você já viu filmes e desenho e pessoas contando de história de mordida, então você acaba criando na sua cabeça que você vai ser mordido por um cachorro. Toda vez que você vê um cachorro, você entra em pânico e preocupada que você vai levar uma mordida e porque, ai, se o cachorro fugir da coleira e não sei das quando você começa a criar toda uma história, né? Várias ideias que sustentam essa crença, que sustentam essa preocupação. Então, começa a perceber quais são os tipos de pensamentos para ir filtrando isso, ter um olhar crítico nesse sentido de olhar o que realmente está alimentando isso e o que pode se manter que vai ajudar a eliminar essa preocupação, né? Antes de tudo, vale a pena então se perguntar: tenho certeza de que o episódio do qual eu estou sentindo medo de fato vai acontecer? Então, vou usar esse exemplo aí do cachorro, né? Eu tenho certeza que quando eu ver um cachorro, realmente, se estiver na coleira, ou estiver dentro de uma casa, né? Ou qualquer cachorro, tenho certeza absoluta, né? Que esse cachorro vai me morder. Então, assim, será que esse medo realmente tá sendo, né? Tá acontecendo algo real, né? No mundo concreto aí, que tá embasando essa minha preocupação de fato? Né? Então, tenho certeza de que o episódio do qual eu sinto medo de fato vai acontecer. É uma pergunta importante para se fazer, para você botar um pezinho no chão, né? Porque às vezes a gente está muito aqui no campo das ideias e pensando muita coisa, é a questão da imaginação destrutiva, né? Porque a gente tem uma imaginação muito fértil, mas a gente usa só para pensar coisa ruim. Então, uma coisa que eu aprendi esses últimos anos é que a gente tem a mesma energia que a gente usa para criar cenários catastróficos e pensar muita coisa negativa e ficar preocupado e pensando, alimentando essas neuras e preocupações, a gente também tem a mesma energia e potencial para pensar e imaginar cenários legais, situações legais, né? Pensamentos que vão deixar a gente bem. Então, é questão realmente de fazer esse filtro, né? Então, eu vou repetir a pergunta aqui. Tenho certeza de que o episódio do qual eu sinto medo vai realmente acontecer, né? Então, assim, é uma pergunta que vai fazer você sair do mundo das ideias, da imaginação, do pensamento a mil pro pé no chão, né? Para botar o pezinho no chão e falar, e a realidade, né? Será que realmente isso tudo que tá na minha cabeça é uma coisa que tá acontecendo aqui agora ou será uma coisa que pode nem acontecer, né? E que nem às vezes tem possibilidade, é uma coisa que eu tô aumentando na minha cabeça, né? É uma coisa importante aí de se refletir. E se eu não tenho certeza, de que adianta ficar voltando nesse assunto? Então, se eu não tenho certeza que isso tão catastrófico e ruim, que me deixa com tanto medo, vai acontecer, por que eu fico voltando nisso para ficar sentindo essa coisa ruim e não conseguir viver, não conseguir fazer as coisas? Se não tem o que eu posso fazer, se é uma coisa que nem sei se vai acontecer, se não vai, entendeu? Tipo, pra quê? Né? No que isso vai ajudar? No que isso adianta? Adianta alguma coisa? Vai resolver o problema eu ficar preocupada? Porque se for, tá tudo bem. Agora, se não for resolver o problema eu ficar preocupada, pra quê? Pra que eu vou ficar alimentando isso? Pra ficar sentindo esse medo? Pra ficar angustiada? Pra ficar ansiosa? Né? Então, assim, vale a pena fazer essas perguntas para você refletir quando as preocupações vierem te perturbar desse jeito. E então essa combinação entre atenção com ceticismo é muito útil para frear a ativação neurológica causada pela ansiedade. Então essa combinação de atenção, né, de parar e prestar atenção em você, no seu estado e no que está causando a sua preocupação, né? Então
tomar consciência, né? Atenção no sentido de estar consciente ali, presente naquele seu momento em você, prestar atenção em você, né? Com ceticismo, né? Que seria ter uma postura mais realista, pé no chão, fria, impessoal com a situação, enxergar as coisas de fora, né? Para conseguir filtrar melhor as coisas, as suas crenças, os seus pensamentos, é muito útil para frear, para parar essa ativação neurológica provocada pela ansiedade, né? Então, esse turbilhão de pensamento que a ansiedade acaba provocando, tá? Então, é isso no vídeo de hoje. Espero que tenha ajudado a refletir, a você usar isso como ferramenta na sua vida de alguma forma para diminuir suas preocupações ou lidar melhor com as suas preocupações. E fico por aqui e até o próximo vídeo.